Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela 29ª vez, dedicado ao mistério do juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade depois de sua aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Para o mistério da morte, dedicamos 29 programas. Para o do juízo, o mistério do juízo, esse é o 29º, este é o 29º programa. Isso significa que vamos avançar, haverá mais programas sobre o juízo do que programas sobre a morte. E se compreende por quê? Porque o mistério do juízo é mais amplo. São 2 os juízos, 2 as modalidades ou 2 as etapas que, se nós quisermos, do único juízo de Deus ao deixarmos esta vida. O juízo particular e o juízo final. No programa anterior, se não me recordo, tratávamos de um aspecto muito relevante, muito importante do juízo, o juízo que será sem misericórdia. Hoje nós vamos tratar de outro aspecto, um outro enfoque do juízo. O juízo será com justiça. A respeito dessa frase forte, o juízo será sem misericórdia, a frase é literal e se encontra na Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 13, o juízo será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu explicava detalhada e longamente, nos 2 blocos do programa anterior, o sentido dessa frase. Frase que não se contradiz com aquela da carta de São Paulo aos Gálatas e também aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Deus é rico em misericórdia. Rico em misericórdia, mas o juízo que ele vai exercer sobre nós será sem misericórdia. Mas para aqueles que não praticam ou não praticaram a misericórdia. E ao falar do juízo de Deus que será feito com justiça, eu aqui já advirto ao querido telespectador de que o conceito de justiça na Escritura, sobretudo quando se aplica a Deus, a justiça de Deus ou a justiça prerrogativa de Deus, qualidade de Deus, essa justiça é bem diferente da justiça dos homens, falha, imperfeita, com critérios nossos, difícil às vezes de ser praticada, justiça que fica condicionada, que fica às vezes aprisionada, etc. A justiça de Deus não se enquadra nessa categoria, digamos assim, imperfeita e imprecisa de justiça humana. O Yusun dá a cada um aquilo que é seu. Esse não é o conceito de justiça divina. Então, será preciso recordar, depois de citarmos o primeiro texto, sobre a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus. E nós já vamos iniciando o nosso programa, citando o finalzinho do discurso do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Atenas, capital da Grécia. Segundo as Escrituras, a primeira cidade da Europa a ouvir o Evangelho. O apóstolo Paulo chega à capital da filosofia, capital do pensamento clássico, chamado pensamento grego, a Grécia dos filósofos, a Grécia das correntes de pensamento que tanto exerceram influência lá e em tantos lugares do mundo, enfim. E ele prega o Evangelho. E ele anuncia o Evangelho e é o finalzinho do discurso dele diante de pessoas que nunca ouviram falar da ressurreição, ou se ouviram, negavam categoricamente que pudesse haver a ressurreição dos mortos, e esse é o centro, a síntese do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia a nossa pregação, e somos os mais infelizes dos homens. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz isso na 1 Coríntios, capítulo 15. Pois bem, o que nos interessa é
E não por acaso o apóstolo Paulo termina o seu discurso aos atenienses falando do juízo. O juízo de Deus que vai ser exercido com justiça. Vamos então ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 29 a 31. Se somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando São Paulo termina de pronunciar essas palavras, aliás, a ressurreição dos mortos é a última palavra do apóstolo, começaram a caçoar dele, começaram a debochar dele, começaram a zombar dele. Oh, Paulo, a respeito disso eu vou ouvir uma outra hora. E todo mundo saiu de fininho. Como quem diz, ele deve estar lelé do quengo, ele deve estar maluco, um abiscoitado que começou falando tão bem e termina com um absurdo desse, falar de ressurreição. Nós não acreditamos nisso. Bom, o fato é que São Paulo fica praticamente só, mas algumas pessoas se convertem. Dionísio, o Areopagita, Damaris ou Damaris, a sua mulher, e alguns outros. Ou seja, o fracasso do apóstolo Paulo foi quase completo. Não importa, esses foram os primeiros convertidos do continente europeu, segundo a Escritura. Mas aqui São Paulo, o que nos interessa, que está no versículo 31, Deus fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça. Os julgamentos do Senhor são perfeitos, diz o livro dos Salmos. Os juízos do Senhor são precisos. O pensamento do Senhor é exato. As sentenças do Senhor não têm defeito. São impecáveis. Deus não erra ao exercer sua justiça e ao executar a sua justiça. Como eu disse, é preciso descrever a justiça de Deus, na qual e com a qual Deus exercerá o seu juízo, para que nós não tiremos conclusões inexatas, indevidas da sentença do Senhor a nosso respeito. Ou vinde benditos, ou apartai-vos de mim, malditos. Para cada um de nós, qualquer que seja a sentença, qualquer que seja a vertente, qualquer que seja o pronunciamento do Senhor sobre a nossa vida, será uma sentença justa. Para nós, qual é o texto da Escritura que mais define, que melhor define, é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é bem definida no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aqui está. A partir do versículo 21, o que é justiça em Deus, o que é justiça de Deus? Qual é, em que consiste a justiça divina? Mas agora, sem o concurso da lei, começa o versículo 21, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vitorioso
vítima de propiciação mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça. A manifestação da justiça de Deus pela fé acontece na pessoa de Jesus, vítima de propiciação. Eis a obra da redenção. A justiça de Deus está na cruz. A justiça de Deus não consiste em dar a cada um aquilo que é seu. Até porque, se esse fosse o conceito de justiça de Deus, estava todo mundo no inferno. Inclusive eu, a começar de mim. Eu era o primeiro a arder no fogo do inferno. Porque o que é o homem sem a graça de Deus? Nada. Só pecado. O homem que não pode se justificar. A justiça de Deus, atenção, a justificação de Deus é Jesus Cristo que opera em nós. Não podemos nos justificar, não podemos nos declarar santo, não podemos cancelar o nosso pecado, não podemos nos justificar diante do Senhor, não podemos reivindicar absolutamente nada dele. A justiça de Deus está na cruz. Deus é justo quando gratuitamente nos redime. Justiça de Deus não consiste em dar a nós aquilo que é nosso, mas consiste em dar a Deus aquilo que é dele. Deus dá a si aquilo que é dele. E o que é dele por nós é somente o amor. E a justiça de Deus se manifesta, repito, Romanos capítulo 3, de 21 a 24. A justiça de Deus é a redenção de Jesus, vítima de propiciação, oferecida gratuitamente, sem mérito de nossa parte. Aqui está a justiça de Deus na cruz. Muito bem? Deus julga com justiça assim. Alguém pode dizer, então vai todo mundo para o céu. Aí é que está. Cuidado com a conclusão. A conclusão não é tão fácil. Quem aceita a justiça de Deus oferecida na cruz mediante a fé e pelo batismo é justificado. E se nessa condição perdurar até ao fim da vida, irá para o céu, sem dúvida alguma. Não há que temer a justiça de Deus, que já se manifestou na cruz. Mas se endurecer o seu coração, se recusar a aceitá-la, tendo conhecido a verdade e tendo se recusado a abraçá-la, no céu não entrará. A justiça de Deus se manifesta, eu te amei, tu não me aceitaste, eu morri por ti, tu não me quiseste. Tu agora deves arcar com tuas consequências, apartai-vos de mim, maldito. Está terminando o primeiro bloco, no segundo daremos continuidade a essa questão. Memorize, por favor, a definição, a conceituação da justiça de Deus. Isso vai ser importante para continuarmos a compreender o relato bíblico. Até logo mais, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso 29º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, refletimos o finalzinho do discurso do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, capital da Grécia. Ele chega lá e, diante de um ambiente, de um espaço dedicado aos deuses, ali representado por diversas estátuas, por diversos ídolos, e tinha um altar dedicado ao Deus desconhecido, e não tinha imagem nenhuma. E ele anuncia esse Deus exatamente desconhecido. Faz um belíssimo discurso. E no final do discurso, no finalzinho mesmo, ele fala esta categoria que nos interessa para o tema que estamos a abordar. Precisamente em Atos 17 e 31, Deus fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dos mortos. Deus julgará a todos com justiça.
Recordo-me que no final do primeiro bloco definimos a justiça de Deus no famosíssimo capítulo 3 da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 24. A justiça de Deus se manifesta no Calvário. A justiça de Deus é a redenção que Ele opera por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos justificados, somos declarados justos e, de fato, somos santificados pelo sangue de Jesus, pela vítima de propiciação, Ele que nos redimiu gratuitamente, sem mérito de nossa parte. Ali está a justiça de Deus, o fato de Deus ser coerente consigo, de Deus manifestar aquela que é a característica principal da sua. Deus é amor, Deus que é rico em misericórdia. Esta é a conceituação da justiça de Deus, que não é, de forma alguma, dar a cada um aquilo que é seu. Esse é o conceito humano de justiça, não é o conceito da justiça divina. Agora, nós vamos avançar, porque chegou a hora de falar de 11 versículos, em que o apóstolo Paulo fala exclusivamente da justiça de Deus. Aliás, o próprio título da boa parte do capítulo 2 da carta aos Romanos é esse, é o juízo de Deus. E é um tratado belíssimo, talvez um dos textos mais importantes que definam o agir de Deus no juízo de cada um de nós e no juízo de toda a humanidade, que será reunida em 2 blocos, como se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ao texto. Sem pressa, vamos explorar essa riqueza nos próximos 10 minutos. Romanos 2, de 1 a 11. Assim, és inexcusável, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas de sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um, segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Vocês perceberam que o tema aqui é muito denso? Aqui temos muitos elementos que precisamos abordar. Temos que esgotar, temos que explorar cada um deles para que não pare nenhuma dúvida. Características riquíssimas, informações preciosas, detalhes sobre o desdobramento do meu juízo, do seu juízo, do nosso juízo, do juízo de todos. A primeira coisa, a primeira palavra desse texto, inexcusável. Quem quer que seja, tu que te arvoras em juiz. O que é inexcusável? Você não tem desculpa. A desculpa. Uma palavrinha que nos livra de tantas situações. Desculpa é um estratagema, é um motivo que a gente encontra para dizer eu não tenho culpa. Eu estou fora disso, eu não me enquadro nessa categoria. Portanto, não me envolva nisso.
Eu não posso ser culpado, não posso ser acusado, não posso ser condenado, etc., porque eu tenho esse álibi. Às vezes a desculpa é justa. Às vezes o argumento que você dá para não ser culpado, para não ser taxado, enquadrado como culpado, realmente, por favor, há situações em que você está desculpado. Mas aqui o apóstolo diz, inexcusável, você não tem desculpa, de jeito nenhum. Para quem o apóstolo Paulo diz isso? Para quem se arvora em juízo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, não julgueis para não serdes julgados, não condeneis e não sereis condenados, pois com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos por Deus. Obviamente que aqui nosso Senhor se refere ao juízo sem fundamento, ao juízo condenatório de quem se coloca no lugar de Deus e já sentencia quem quer que seja para o fogo do inferno, mas particularmente ao juízo do hipócrita, o juízo daquele que julga os outros, mas não se julga, condena nos outros aquilo que ele pratica, condena nos outros aquilo que ele não é capaz de fazer consigo quando ele faz a mesma coisa que os outros fazem. É implacável com os demais e brando consigo. Tu que te arvoras em juiz, naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Aqui está propriamente o juízo que é pecaminoso. Você não peca quando você vendo uma pessoa mentir, sabendo que ela está mentindo, você diz, você está faltando com a verdade. Isso é um juízo? É. Só que não é um juízo indevido, um juízo pecaminoso, porque você está dizendo a verdade, é um juízo na verdade. Quando você diz que uma pessoa violenta está praticando a violência, ela é violenta, você não está cometendo um juízo pecaminoso, porque você viu a violência dela. Você tem provas de que ela praticou a violência. E você a disse, então, somente ela é violenta. Quando é na justiça e na verdade, o juízo não é pecaminoso. O juízo é pecaminoso nesses termos que eu disse. Sem provas, um juízo sem fundamentos, sem elementos, ou pelo ouvir dizer, ou por isso, ou por aquilo outro, você emite um juízo sem certeza, sem respaldo de elementos fáticos, objetivos, sem provas contundentes, sem indícios absolutamente graves e irrefutáveis. Este sim é o juízo que leva você a incorrer nessa situação bastante delicada. Tu julgas a outrem e a ti mesmo te condenas. Fazes as mesmas coisas que eles, tu que julgas apenas a eles e não a ti. Então aqui já temos um juízo de pessoa hipócrita e pessoa hipócrita. Agora vem a acusação, a advertência do apóstolo Paulo, o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Sabemos que o juízo de Deus é assim. Isso é importante para que nós nos preparemos para o juízo de Deus, lembrando que todos os juízos indevidos, os juízos hipócritas que nós emitimos contra quem quer que seja, o Senhor nos tratará do mesmo jeito e será implacável conosco. Então não será um juízo para os hipócritas. Oxalá nós não venhamos a nos encontrar nessa triste situação. Não será um juízo fácil, não será um juízo bom, não será um juízo nada agradável, não será um juízo agradável a quem se encontrar nesta situação, a quem nutre pelos outros essa implacável realidade de julgar os demais, de sentenciar os demais com um ato de razão condenatório. Tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Isso me deixa particularmente apreensivo.
Tu que olhas a conduta dos outros e não olha a tua, tu que pensas que os teus juízos, às vezes certos, que tu diriges aos demais, tu não és capaz de fazer isso contigo, de olhar dentro do teu coração, de te olhar como realmente tu és diante de Deus ou perante o teu espelho. Tu não escaparás do juízo de Deus. Estamos a praticamente 1 minuto do encerramento do nosso programa. Eu devo lhes dizer que é preciso retomar esse discurso de 11 versículos do apóstolo Paulo, porque é um cerne do nosso estudo sobre o juízo de Deus. Como Deus vai nos julgar, e particularmente os hipócritas, particularmente os que adquirem nesta vida e exercitam nesta vida o péssimo, o horroroso hábito de julgar as pessoas, de emitir juízos escritos, falados, etc., sobre os seus semelhantes. Não saia deste propósito semanal de estar diante do televisor sintonizado na rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, no próximo encontro, o 30º encontro, a 30ª abordagem sobre o tema do juízo. Eu repito, estaremos aqui para tratar de Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Convido você a meditar esse texto sozinho, porque foi dele que tratamos esse programa e é dele que vamos tratar no programa do domingo que vem. Boa semana! Deus abençoe sua vida.